seus orelhudos, seus pernas do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, esporte como de na veia, rapaz. Diga-se de passagem, dia 4 de dezembro de 2024. Tá acabando o ano, gente. Tá acabando o ano. Vamos falar muito de Corinthians 3, Bahia 0. A 8ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Coisa que nunca aconteceu. Diga-se de passagem, que fase que tá o Corinthians, meu irmão. Que fase que tá o Corinthians. Que vitória do Corinthians, diga-se de passagem. Aí pra vocês, o Corinthians é o Corinthians. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha e vamos junto. Corinthians ontem, meu irmão, mais uma partidaça, diga-se de passagem. Passamos em cima do Bahia, com todo o respeito ao Bahia, diga-se de passagem. O Bahia até teve uns 15 minutos do primeiro tempo, até bom, diga-se de passagem. Teve algumas chances, mas depois o Corinthians fez um golaço com esse Memphis, diga-se de passagem, que nasceu para jogar no Corinthians. Que fase que tá o Corinthians, que fase que tá o Depay, que fase que tá o Roberto, que vitória do Corinthians, meu irmão. Essa que é a verdade. E aí vocês da imprensa que falaram que o Corinthians ia cair, vocês vão se fuder, meu irmão. Essa que é a verdade, o Corinthians é o Corinthians. E aí o Roberto vai e faz o segundo, diga-se de passagem, um golaço logo na saída do goleiro do Bahia. 2-0 pro Corinthians. Aí vem o segundo tempo, meu irmão. Que fase que tá o Corinthians, hein? Segundo tempo o Corinthians criou mais chances, jogou muito mais, diga-se de passagem, não deixou o Bahia jogar, não deixamos o Bahia respirar. E o Carrilho e o Bidon, para mim, foram os dois melhores em campo, junto do Memphis e junto do Roberto. E o Memphis Depay, que golaço de falta a lá Roberto Carlos, é o segundo dele, hein, meu irmão? É o segundo, diga-se de passagem. E o Memphis, para mim, é muito craque. Essa que é a verdade, craque da favela, diga-se de passagem. E o Corinthians ontem conseguiu realmente um resultado importante. Pula aí na briga pelo pré-Libertadores, 7º lugar. Se o Cruzeiro perder hoje ou empatar, o Corinthians está na pré-Libertadores. Mas voltando ao jogo, o Corinthians perdeu muito gol no segundo tempo. O Bidu, eu vou destacar que também jogou demais. O que joga, o tal do Bidu, meu irmão, estava afastado, conseguiu voltar, se condicionou bem. E hoje parabéns para você, filho. Lateral esquerdo titular do Corinthians. Aí, Mateuzinho, eu sempre criticava, sempre dizia que isso era mentira, isso e aquilo. Parabéns pela entrega. Muito bom, Mateuzinho. É nóis, filho. Tá jogando bem também. Gustavo Henrique, parabéns pela partida. Seguro lá atrás, não deu espaço. O Ramalho, que zagueiro, meu irmão. Que partida, diga-se de passagem, muito bem também. Então aí, méritos também do seu Ramon Dias, Dom Ramon, que nós critica sempre, e nós tem que dar a mão à palmatória para esse treinador e tem que ficar no Corinthians ano que vem. Essa que é a verdade. Aí vocês que falam, mas você fala que ele tem que sair. Meu irmão, ele melhorou o time está mais ajustado, está bem dentro de campo e o Corinthians consegue ter uma sequência. O Corinthians está certinho, está igual arroz, meu irmão, está certinho. E aí, o Zante chora, o Zante pira, diga-se de passagem. Que vitória do Corinthians, irmão. Aí, Memphis, o craque do jogo é você, diga-se de passagem. Mas o Carrilho jogou muito, hein? Esse Carrilho joga demais. Diga-se de passagem. O Corinthians não deixou o time do Bahia jogar, meu irmão. Principalmente os principais jogadores do Bahia. E aí, o Corinthians consegue uma vitória com méritos. 8ª vitória seguida. O time que praticamente, eu falava que estava rebaixado. Mas pelo que vinha jogando, meu irmão, não conseguia jogar, diga-se de passagem, e agora consegue jogar, consegue imprimir ritmo de jogo, não perde para adversário nenhum, se manter focado, diga-se de passagem. E o que nós temos que falar do Roberto? O Roberto é um craque de bola. Critiquei você, Roberto. Você é um monstro sagrado, meu irmão. Você é um monstro. Você joga demais, filho. E aí você é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E você me cala. E você cala muitos que criticaram você. Essa que é a verdade. Fazendo mais uma vez gol. Sabe se condicionar bem. E se preparar, Roberto, você vai ser o centroavante da Copa do Mundo. Se claro, se a CBF, a seleção do governo, diga-se de passagem, deixar, né? Porque só tem que convocar o Paquetá,
que não joga bosta nenhuma. Essa que é a verdade, diga-se de passagem. E aí vocês que ainda dizem que essa seleção brasileira pode ganhar a Copa do Mundo. Se tiver os melhores, sim. Se não, meu irmão, esquece. Mas voltando ao Roberto, que jogador, meu irmão. É um craque, diga-se de passagem. O Memphis Depay, essa dupla é a dupla do terror. Essa dupla é a dupla do estrago. É a dupla que faz o Corinthians realmente estraçalhar os adversários. E ontem não foi diferente. Principalmente o entrosamento entre os dois. E aí, Augusto, você tem que segurar o Roberto. Não pode vender ele, até porque é um baita do jogador. E o Memphis Depay é o craque, é do Pai, do Filho, do Espírito Santo também. Essa que é a verdade. Que vitória do Corinthians, irmão. É a 8ª vitória seguida. Um tapa na cara da sociedade. De vocês da imprensa. Até entendo você, Kaká. Até porque muitos aí falam do Corinthians. Muitos faltam com respeito ao Corinthians. Muitos desacreditam do Corinthians. E não é assim. Pela história do Corinthians tem que respeitar, meu irmão. Tem que respeitar. O time que ganhou 7 campeonatos brasileiros, meu irmão. Vocês têm que respeitar. Até porque se vocês falam do Corinthians, é porque vocês precisam do Corinthians. Porque muitos aí estariam desempregados se não fosse o Corinthians. Ah, se não fosse o Corinthians. Que fase que está o Corinthians? Aí vocês estariam desempregados. Até porque o time de vocês não dá mídia, não dá like, não dá nada. O Corinthians dá. O Corinthians dá tudo, meu irmão. O Corinthians faz até a gente sentir feliz, a gente sentir alegre, a gente sentir com vontade, nem sei o que eu vou te falar, uma besteira aqui. Mas o Corinthians é o Corinthians. Contra tudo e contra todos. Essa é que é a verdade. Aí, pessoal da Renovação e Transparência, vocês não quiseram sujar o Corinthians? O Corinthians é maior do que vocês, meu irmão. Essa que é a verdade. Parabéns, Augusto Melo. Parabéns, presidente Augusto Melo, pelo que você está fazendo. Parabéns ao Fabio Soldado, ao Fred Luiz, diga-se de passagem. Parabéns aos jogadores pela entrega, pela vontade, pela dedicação, diga-se de passagem. Muitos davam o Corinthians como rebaixado, mas o Corinthians conseguiu se reerguer. Parabéns a vocês todos, diga-se de passagem. E aí o Hugo Souza ontem nem trabalhou, diga-se de passagem. Podia ter tomado um café, que essa que é a verdade, o café é bom, para realmente animar, para ter ânimo. Mas o time do Corinthians, os jogadores do Corinthians estão de parabéns. E parabéns ao Dona Ramon Dias, diga-se de passagem, que de criticado conseguiu arrumar o time. E aí tem que ficar por ano que vem, meu irmão. Vai, Thiago. Toma cuidado do Corinthians, Cascão. Desgraçado. O Corinthians é o Corinthians, meu irmão. Aí vocês, eu nem pedi nada. É o Corinthians, irmão. Diga-se de passagem. Aí o Corinthians, para vocês, logo cedo, começar a semana, começar essa quarta-feira animado. Olha só, diga-se de passagem, a chuva. É isso aí, diga-se de passagem, para tirar todas as coisas ruins do Corinthians, meu irmão. Aí você, amor, as coisas ruins que você jogou, diga-se de passagem. Quem faz o mal, paga o mal, irmão. Vocês que acabaram com o Corinthians, mas não acabaram, porque o Corinthians é o Corinthians, irmão. É o Corinthians, diga-se de passagem, mostrando para o mundo que é o maior time do mundo. Essa que é a verdade, maior que a seleção brasileira, maior que tudo. Essa que é a verdade. Aí o Roberto, Memphis Depay, o time inteiro de vocês, é nós, é Corinthians, irmão. Diga-se de passagem, que vitória do Corinthians. Vamos lá, é nós, eu não costumo pedir isso. Meu Deus do céu, olha lá, vamos escutar. Olha o Corinthians. Salve o Corinthians. Diga-se de passagem, que vitória, meu irmão. Aí antes, aquele abraço para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que é porque se vocês enxergam o Corinthians não consegue ser o Corinthians. Diga-se de passagem. Vocês amam o Corinthians igual nós amamos. O Corinthians pode estar na merda, mas vocês amam o Corinthians. Que fase que está o Corinthians, diga-se de passagem. 8ª vitória seguida, meu irmão. 8, 4 mais 4, 8. Diga-se de passagem. É nós, é Corinthians. Diga-se de passagem. Aí, Cascão, o Corinthians consegue ontem fazer a 8ª vitória seguida. Nunca tinha acontecido isso no Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória importante, hein? Contra uma equipe que realmente ontem o Corinthians não deixou jogar, que está na briga por Libertadores, que pode chegar para uma pré-Libertadores, que é o Bahia, que tem bom jogador, que tem esse Ademir, tem o Carechan. O Carechan, você achar que você é o Zidane, meu irmão? Você pisar na bola, diga-se de passagem. Você já pensa que você é o quê, meu irmão? Você não é o Zidane, diga-se de passagem. Você é bom jogador.
Você é bom jogador, mas você não é o Zidane. Mas ontem o Corinthians não deixou vocês jogar. Essa que é a verdade. O time do Bahia ontem foi engolido. O Bahia teve até uns 15 minutos bom, mas o Corinthians sobrou, diga-se de passagem. E os 2 gols do Memphis Depay, meu irmão, esse cara joga demais. Essa é que é a verdade. E muitos diziam que ele não ia jogar nada no Corinthians, que ele ia ser o Rames Rodrigues 2.0. Que Rames Rodrigues perde o Memphis Depay, irmão. O Rames Rodrigues é bom só para pensar na Anitta, diga-se de passagem, que até eu acho que é muito boa, diga-se de passagem. Eu queria conhecer a Anitta, mas tem melhor, né, diga-se de passagem. Tem uma Eli Roche, tem uma Paula Oliveira aqui, são... Vou falar uma coisa pra você, irmão. É Corinthians, diga-se de passagem. Alessandra Negrini. É cada mulher boa que a gente fica doido, irmão. Fica doido. Se eu fosse sorteiro, rapaz do céu, eu nem sei o que acontecia. Que fase que tá o Corinthians. Que vitória, meu irmão. Aí volto a dizer, vocês que duvidaram do Corinthians se ferraram, meu irmão. Que vitória do Corinthians. Deixa o like aí, comenta quem foi o craque do jogo. Yuri Alberto, parabéns, filho. Consiga se manter desse jeito, que você vai longe. Essa que é a verdade. O craque do jogo, Yuri Alberto. O Yuri Alberto não, o Memphis Depay, perdão. Diga-se de passagem. Tamo junto, gente. Bom começo de quarta-feira para todos aí. Tamo junto.